tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como ar que eu respiro. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Obrigada, Jimmy, pelas palavras. Obrigada por essa casa que sempre me recebe com amor. E desejo a todos que aqui estão que possam respirar, se permitir e que alguma parte daquilo que vamos falar, conversar, possa tocar o coração de cada um. Tenho certeza que a gente não aprende nem absorve o mesmo conteúdo, mas aquilo que for direcionado para você, receba, acolha no seu coração, leve para sua casa, para sua prática diária. E me foi dado esse tema para falar do amor e falar das relações humanas. E aí eu pergunto, de que cor que é o amor? O amor tem cor? De que cor? De que cor você acha ser, você pensa ser o amor, o amor? O amor, o amor, tem a cor do carinho, com o sol amarelinho, tem a cor do perdão, e a beleza das mãos, e a beleza das mãos, mãos que abençoam, e se juntam em oração, mãos que abençoam e se juntam em oração. Se você quiser saber de que cor é o amor, basta olhar e querer ver o mundo que Deus criou, o mundo que Deus criou. De que cor que é o amor? Da cor que Deus criou? E o que é o amor? Amor é o coração? Muito bem. E o que é o amor? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Ele vem dizer que o amor, ele passa pelo instinto, pela sensação e chega ao sentimento. Quando a gente pensa que o amor passa pelo instinto, o que vem na nossa mente? Quem que age por instinto? Animais. Quem que age por sensações? O homem. E quem que age por sentimentos? Os bons espíritos, né? O que a gente percebe nisso? Uma sequência, uma graduação, né? Se no princípio havia um verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus, então é o verbo amar. Provado está que Deus amou antes de criar, provado está que Deus amou. Nós somos todos criados por Deus, na nossa essência, simples e ignorantes.
E todas as criaturas e criações de Deus foram feitas pelo pincel do amor. Porque na essência de Deus, onipotente, onisciente, onipresente, o Criador de todas as coisas e o Criador de tudo que é, existe a essência do amor. Então, todos nós temos na nossa essência o amor. E no item 8 do capítulo 11, até o item 10, as instruções dos Espíritos vêm nos falar sobre a lei de amor. E no item 8, ele define que o amor é de essência divina e que todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado. Fênelon nos disse: todos vós têm esse fogo sagrado, sem distinção. Todas as criaturas têm na sua essência, porque o amor é de essência divina, o fogo sagrado. E ele continua de uma forma que vai mexer com a gente, e diz o seguinte: todo ser, o mais vil e o mais criminoso, tem por alguém ou por alguma coisa o amor. E quando nós dizemos que nós agimos, seres humanos, por sensações, às vezes o nosso instinto nos diferencia ou acha que a gente é diferente por alguma coisa, por achar que o criminoso não ama, ou que o criminoso não merece o amor. Mas ele também foi criado por Deus. Ele também tem a essência da criação. Então ele sente o amor. E quando não existe esperança, quando não existe solução, quando o caso está perdido e não existe mais nada que se fazer, mesmo que esse espírito esteja lá nas zonas umbralinas, no Vale dos Suicidas, ou qualquer colônia, em qualquer morada da casa do Pai, se esquecendo de quem ele é em essência, o que vai resgatar este ser, o que vai resgatar este espírito é o amor. Trazendo para o nosso mundo da matéria, quando estamos acometidos por uma doença sem esperança de cura, quando estamos em depressão, sem vontade de existir, quando estamos em sofrimento, pensando que a vida não tem continuidade, o amor é o acolhimento para esse irmão. O amor é o que balsamiza a dor, nesse caso de sofrimento, nessa doença. Então, onde existe o amor, existe tudo. Porque Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, veio nos dizer aquela estrofe que todos nós conhecemos, que o amor, ele é paciente, ele é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E Pedro vem nos dizer também que o amor cobre a multidão dos pecados. Então,
Sobretudo, tenham um amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando ele pede para a gente ter um amor intenso, ele vem nos dizer: não ama pouquinho, não, ama bastante. Não ama só quem está perto de você, não. Ama toda a humanidade. Ama todos os seres, todas as criaturas. Porque o amor cobre os defeitos. O amor, a gente vê beleza em tudo. E essa visão do Evangelho, né, da doutrina, da religiosidade, da espiritualidade, e do Evangelho segundo o Espiritismo, vem falar, né, amar o próximo como a si mesmo. E Jesus resume, né, todos os mandamentos nesse. E nesse início desse capítulo diz: fazei aos homens tudo o que querais que vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereria que eles vos tratassem. O caminho é simples. Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, aquilo que nos é confortável, se a gente oferecesse para o nosso próximo, já era o suficiente. Se a gente tratar o outro com gentileza, com educação, como a gente gosta de ser tratado, já é o suficiente. Se a gente destruir, né, da nossa mente, dissolver a crença de que o funcionário público trabalha de mau humor e é mal educado e atende mal, e eu chegar na repartição pública com gentileza, gentileza gera gentileza. Se eu mudar o meu comportamento no trânsito, eu vou estar mudando o comportamento que o meu filho vai ter quando ele estiver dirigindo no trânsito. E aí eu vou estar mudando gerações. Então, é tão simples a receita, fazer ao outro aquilo que a gente queria que fosse feito a nós. Tratar o outro como nós gostamos de ser tratados. E só o fato da gente estar aqui hoje, sentado aqui, a gente já está tendo a oportunidade de refletir num diferencial de conduta, num diferencial não de ser melhor, mas num diferencial de mudança do nosso comportamento. Entendendo que quando a gente muda o nosso comportamento, a gente muda o comportamento de quem está próximo. E isso gera mudança no mundo. E tudo isso, para falar da espiritualidade, para falar do amor cristão, e da ciência? Como que o amor é visto? O que é o amor para a ciência? O amor, ele é um comportamento. Ele está ligado ao nosso cognitivo e à nossa emoção. O amor, ele está voltado para o outro e também está voltado para si. Ele está voltado para as relações, seja relações familiares, relações de amizade, relações de trabalho, de comunidade e a relação consigo mesmo. Então, quando se define o amor para a ciência, entende-se que o amor é esse conjunto dessa postura que é cognitiva, emocional, comportamental e espiritual. Deixa eu colocar isso aqui, porque eu acho que isso aqui é para a internet. Quem fez foi soltar. Aí. Existe uma ciência que chama psicologia positiva. E dentro da psicologia positiva,
existem 24 forças, e uma dessas 24 forças é o amor. E o amor está ligado a uma virtude, que é a virtude da humanidade. Então, quando me veio falar sobre o amor e as relações humanas, logo eu lembrei desse conceito da psicologia positiva, que é a humanidade, a virtude da humanidade. Então, o amor para a ciência e para a psicologia positiva, ele vai gerar felicidade e bem-estar, e vai trazer benefícios para essa prática do dia a dia. Benefícios de melhorar a nossa qualidade mental, benefícios de melhorar os nossos relacionamentos e o benefício de afeto. Então, para a ciência, o amor é uma escolha e é um exercício. Se é uma escolha e é um exercício, está ligado ao livre-arbítrio. Então, eu escolho amar. Eu escolho melhorar o meu relacionamento. Eu escolho ter condutas e ter comportamentos que vão ser diferentes daquilo que eu estava fazendo, que vai melhorar as relações próximas de mim, seja em casa, seja no trabalho e seja na comunidade. Então, esse olhar para com o outro é o amor. Esse olhar carinhoso para a humanidade é o amor. Essa postura, esse comportamento diferencial é o amor. Então, a gente vai começar agora a traçar essa ligação do espiritismo com a ciência. Porque o espiritismo não é isso? Não faz todo sentido a gente não ficar falando apenas do amor no sentido de espiritualidade e trazer para nós o amor para como nós podemos contribuir e como nós podemos modificar? Então, na terceira parte do Livro dos Espíritos, tem sobre as leis morais. E lá vai falar da lei de justiça e amor e caridade. Dentro dessa justiça, qual é a relação com a lei de amor? Que o amor é o sentimento que inspira a justiça e que manifesta a caridade para com o próximo. Dentro da lei de liberdade, qual é a relação do amor? Que o amor é respeitar a liberdade do outro sem impor controles. Pela lei de igualdade, o amor verdadeiro não faz distinção entre as pessoas, promove respeito, promove uma fraternidade. Pela lei de sociedade, o amor é o elo das relações humanas, promovendo cooperação e empatia. E pela lei do progresso, o amor impulsiona o progresso moral e espiritual do ser humano. E pela psicologia positiva, se são 24 forças que a psicologia positiva relaciona, o amor é uma delas, nós temos que entender que nenhuma força pessoal ou de caráter anda sozinha. Uma força sempre vai andar com um conjunto de forças, como se fosse os nossos conjuntos de amigos. Então, se o amor não anda sozinho, ele pode andar mais com algumas dessas forças. E as forças que ele anda mais é a generosidade, a inteligência social, a esperança e a vitalidade ou o entusiasmo. Então, onde a gente encontra o amor, a gente encontra um pouquinho dessas forças. Mas a gente encontra também o humor, a gente encontra também a criatividade, a gente encontra um pouco de todas essas outras forças, tá? Quando a gente fala de forças pessoais na psicologia positiva, a gente também entende que tem que existir um equilíbrio dessa força. Como que a gente imagina uma pessoa que ama demais?
apaixonada demais. Que sufoca e muito efêmero, muito fugaz, muito rápido, né? Então, dá essa impressão de muito apego e de muito também, às vezes, até de desinteresse. E quando a gente vê uma pessoa que ama pouco? Fria, quieta, isolada, né? Então, às vezes, a pessoa que não tem essa força da inteligência social, de não querer contato com o outro, de ficar na sua, de não ter esses relacionamentos, de não buscar a comunidade, de não buscar os vínculos familiares. Então, precisa existir sempre, quando a gente fala de uma força, o equilíbrio, tá? E o amor pela ciência vai desenvolver uma fraternidade, vai desenvolver empatia, vai desenvolver mais tolerância e mais perdão. A gente não cantou para fazer a prece? Que a melhor oração é o amor. Caridade também é oração, gentileza, auxílio e perdão, né? Então, o perdão está muito relacionado com o equilíbrio desse amor. Porque se a gente tem um coração magoado, a gente não está aberto para amar com a gentileza, com a generosidade, com a espontaneidade. Então, pensando por esse lado, o amor é possível de ser transformado nesse instinto e chegar ao sentimento? Basta a gente querer. Então, o Evangelho escreve que o amor resume a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados ao progresso. Em sua origem, o homem só tem instintos, quando mais avançado e corrompido, só tem sensações, quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, a gente pode observar a progressão dos mundos, quando a gente pensa no mundo primitivo, no mundo de provas e expiações, no mundo de regeneração, no mundo dos felizes. E a gente pode pensar no nosso progresso, na nossa evolução. Será que nós somos os mesmos que éramos há 100 anos atrás? Será que nós somos os mesmos que éramos há 2000 anos atrás? Será que lá na época do cristianismo primitivo nós estávamos ouvindo a palavra do Cristo, como estamos aqui hoje? Reunidos com essa intenção de buscar um equilíbrio emocional, um equilíbrio espiritual, ouvindo sobre a boa nova, sobre o Evangelho de Jesus. Então, a nossa mente, a nossa inteligência não é a mesma. Hoje nós estamos aceitando as ideias do Espiritismo. Pode ter pessoas aqui na Assembleia que pela primeira vez estão entrando em contato com o Espiritismo. E podem ter pessoas aqui na Assembleia que já são espíritas desde berço há muito tempo. Mas são ideias diferentes que estão alimentando a nossa mente, transformando os nossos sentimentos, transformando as nossas condutas. Então, são pequenos passos, porém são passos que trazem resultado. E às vezes a gente não valoriza e não percebe. Mas eu gostaria muito que você observasse os seus pequenos passos, que você observasse os seus pequenos esforços, que você observasse as suas pequenas mudanças. E nós não somos as mesmas pessoas que 10 anos atrás. O Evangelho nos fala de 100 anos atrás. Que 100 anos atrás, o nosso cérebro não tinha condições de entender e de compreender o que está sendo dito hoje. E esses 100 anos do Evangelho, das instruções dos Espíritos,
já tem 200 anos pra gente, ou mais, 300. Porque quando a doutrina espírita nasceu, né? Então, se a gente olhar para a nossa própria história de 20 anos atrás, nós não somos os mesmos. Nós já tivemos mudança. Então, vamos valorizar os nossos pequenos passos e entender que o amor é uma escolha, e é uma escolha inteligente e uma escolha consciente. Eu escolho amar, eu escolho perdoar, eu escolho fazer o bem, eu escolho ser generoso, eu escolho ser gentil, eu escolho ser amável. E quais exercícios que eu posso ter dentro da minha casa com essas escolhas? Eu posso escutar mais e escutar na presença. Hoje, como que a gente escuta as pessoas? Vamos, gente, com o celular na mão, né? Aí depois a gente fala assim, mas eu te falei. Não tô lembrando que você me falou isso, não. Falei, sei que não prestou atenção. Estava prestando atenção em outra coisa. Então, vamos conversar mais com atenção e presença. Esse é um exercício. Vamos comemorar as conquistas do outro com sinceridade. Vamos comemorar a conquista do outro. Vamos comemorar a nota 7 do nosso filho sem falar que poderia ser um 10. Nossa, que legal, você tirou um 7, parabéns. Sem complemento, mas você pode se esforçar, você pode ser melhor. Não. Comemore as conquistas. Tá? Comemore as conquistas. Para ele foi importante essa nota. Tá bom? Seja gentil, mesmo nos momentos difíceis. E ser gentil em momentos difíceis é não reagir com os nossos instintos e sensações. E sim, escolher reagir com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência. Então, quando a gente está nervoso, não conversa, se cale, deixa para conversar depois. Porque a gente vai falar uma besteira bem grande quando a gente está irritado. Então, espera 10 minutos que seja para aquela sensação passar, porque é uma emoção e ela passa. Durante o dia, nós temos várias emoções. A gente não fica alegre desde a hora que a gente acorda até na hora que a gente dorme. A gente não fica triste desde a hora que a gente acorda até na hora que a gente dorme. A gente passa por várias emoções. Então, quando a raiva, que é uma emoção, chegar, deixa ela passar. Ela vai passar. Aí depois a gente conversa. Né? O que mais? Escolha o diálogo em vez de escolher o julgamento. Então, na hora que a gente estiver conversando, vamos tirar o dedinho da cara do outro. Dizer, eu te disse, eu te falei. Ou comparar o outro com alguém. Ser gentil nas nossas conversas. Tanto qualquer conversa, gente, de trabalho, de relacionamento amoroso, conversa familiar entre pais e filhos. E vamos escolher o diálogo, ouvir e falar, né? Ouve na presença e fala sem interromper. Então são pequenas coisas que a gente pode fazer de exercício e desenvolver boas relações. Então, amar não é sentir apenas.
Amar é agir com essa intenção de mudança. Porque o amor, ele promove relações duradouras. Quando eu escolho amar, eu escolho estreitar laços. Então, se um filho tem dificuldade com seu pai, ele vai mudar o pai? Não vai. E eu escolho amar meu pai. Então, eu vou estreitar os laços com meu pai. Julgando que ele não foi um bom pai? Não. Apenas buscando momentos de diálogo, de presença, de conversa, para que sejam momentos que vai estabelecer elo, ligação. Uma mãe que tem dificuldade com o filho, ela tem o papel de estar educando, mas ela tem que entender também que à medida que esse filho vai crescendo, ele vai cada vez mais se aproximando de quem ele é, da sua identidade. Então, mães, não vamos nos culpar porque eu não fiz o possível, porque eu não fiz de tudo, porque meu filho... Sim, você fez, você amou, você cuidou, você zelou, você fez de tudo. Agora, se o filho, na fase adulta, tem o seu segmento, a sua cabeça, a sua diretriz, a culpa é sua, 100%? Não é. Então, vamos continuar amando esse filho, orientando esse filho, estando perto desse filho, mas sem nos culpar, porque o amor é o cuidado com o outro, mas é também o cuidado consigo, porque senão a gente adoece também, né? Então, o amor desenvolve um caminho de afeto. E o afeto, ele desenvolve sensibilidade. Tem um livro que chama Laços de Afeto, da Irmã Sudofo. E ela vai falar dessa afetividade, que é a reeducação do coração. Então, é um livro que traz muitos conhecimentos sobre o olhar para o outro e o olhar para si. Ela traz desse livro sobre essa maturidade afetiva. E tudo isso que a gente está conversando aqui, do não julgamento, das relações na comunidade, esse livro vai trazer uma abordagem espírita. E para a gente ir caminhando para o nosso final, os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façais aos outros o que não quiserdes que se vos façam, e fazei-lhes ao contrário. Todo o bem que vos esteja ao alcance de fazer-lhes. Se o amor melhora o afeto nas relações, ele também vai melhorar a evolução. E o Espiritismo vem nos ensinar um caminho da evolução, que todos nós precisamos passar por ele para alcançar. Qual é esse caminho? A reencarnação. Então, todos os espíritos, precisam passar pela experiência material para poder evoluir. Então, se a gente está aqui, todo mundo está numa escola. E está todo mundo passando por uma prova, que é a prova da evolução.
Quando nós deixarmos esse corpo, que a gente chegar lá, que a gente vai entender se a gente foi bem ou não nessa matéria chamada essa existência, que hoje eu estou como Flávia. E hoje eu estou com 50 anos. Não sei quantos anos eu vou viver. Mas quando eu chegar do lado de lá, eu vou... Toda essa existência que eu tive, que vai ser se eu fui aprovada ou não na minha matéria dessa existência chamada Flávia. Assim nós temos que nos ver, que somos espíritos inteligentes e que estamos passando por uma escola. E tudo aquilo que nos aprisiona, que nos deixa apegado, que nos deixa controle das coisas, das situações, pesa no caminho, pesa na jornada, pesa na evolução. Então, a partir de hoje, vamos pensar o que está pesado na minha existência. Qual pedra que eu estou carregando nessa encarnação que, se eu deixar, vai ficar mais leve? Será que eu não estou querendo controlar demais o outro e parando de dar atenção para o meu corpo? Será que a minha coluna não está doendo porque eu estou controlando mais a vida do outro do que a minha? Será que eu não estou carregando um peso maior? Será que realmente eu tenho que sustentar essa família como eu sustento? Será que ao redor de mim as outras pessoas que moram comigo não são adultos já o suficientes para também cuidarem da sua vida, da sua existência? Será que eu tenho que ser tão controladora nessa jornada que eu não posso deixar um filho maior a tomar suas próprias decisões, mesmo sabendo que ele vai se arrepender lá na frente? Mas é o caminho de escolha dele. E às vezes eu, deixando que ele aprenda na dor, ele vai crescer muito mais do que se eu tentar ficar controlando a vida dele. Então, vamos olhar para a nossa existência, olhar para as nossas dores físicas. Por que meu joelho está doendo tanto? Por que minha coluna está doendo tanto? Por que a minha cabeça está doendo tanto? Será que é um desgaste emocional também? Será que é uma preocupação maior nessa existência por alguém e por mim? Como está a minha preocupação? Então, o convite que eu faço aqui para todos nós é amar o próximo como a si mesmo. Só que muitas vezes esse convite feito não por mim, mas por Jesus, a gente pensa que amar o próximo vem primeiro. E às vezes a gente doa muito mais dentro da casa espírita, às vezes a gente cuida muito mais da nossa família do que da gente mesmo. E ele disse, amar o próximo como a si mesmo. Ele não pediu para a gente colocar o próximo na frente. Ele nos ensinou o perdão, nos ensinou o amor, nos ensinou a caridade, mas ele nos ensinou a olhar para si, a amar a si, a respeitar os seus limites, a respeitar a si mesmo. Porque eu não consigo fazer além das minhas forças. Eu não consigo fazer além daquilo que eu consigo suportar. E aí, quanto mais a gente vai ficando de idade, quanto mais a gente vai caminhando, mais cansado a gente vai ficando. E esse desgaste poderia ter sido menor, se as nossas preocupações fossem menores. Então vamos colocar a fé na frente, vamos colocar a esperança na frente, vamos confiar que Deus vai cuidar também. E vamos descansar, vamos nos tranquilizar, vamos buscar recursos terapêuticos para nos auxiliar nessa caminhada. Vamos buscar recursos além da religião, na psicologia, no lazer, na diversão, nos bons relacionamentos, nas boas escolhas, nos permitindo assistir bons filmes, nos permitindo ouvir boas músicas, nos permitindo ter boas amizades, fazer por nós também são escolhas
que nos ajudam. E que a gente possa, na prática diária, lembrar que o amor é uma jornada de evolução. Alguém aqui vai conhecer isso aqui. Não vou cantar não, porque eu já cantei demais. Me diz por que o céu é azul. Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com os meus pais. É preciso amar as pessoas como não se houvesse o amanhã. O amanhã existe, gente? Que dia que existe? Qual que é o dia mais belo? Quais decisões eu posso tomar? Somente no dia de hoje. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, e isso é um absurdo. São crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer? Então vamos amar as pessoas, vamos nos amar como se não houvesse amanhã. Para que quando nós deixarmos essa existência, a gente não deixe essa existência sem arrependimentos, sem mágoas, sabendo que o outro gostava, sabendo que o outro era feliz, e sabendo que eu vivi uma vida feliz. Tantos arrependimentos existem quando a morte chega. Quantos arrependimentos? Queria ter amado mais, ter feito mais, queria ter visto o sol se pôr. São tantas músicas, né, que fazem a gente refletir sobre o amor, sobre as relações. E quando os nossos cabelos embranquecem, a gente vai pensar o tanto que a gente já trabalhou, o tanto que a gente cuidou do outro, e quanto que a gente cuidou da gente. Parece que essa conta fica tão, essa balança fica tão descompensada, né? Mas se a gente tem esse dom de cuidar do outro, se a gente tem esse dom de cuidar do outro, que possamos cuidar com afetividade, com amor, com alegria, sem controle, sem rigidez, sem bronca. Se a gente tem esse dom, se a gente gosta de cuidar da nossa família, vamos cuidar da nossa família com mais leveza, com mais suavidade, com carinho mesmo, com ternura, com respeito. O respeito nas relações é tudo, assim como o amor é tudo. Eu lembro de uma experiência que eu vivi, já estou encerrando, tá? Não vi a plaquinha de 5 minutos ainda, mas eu já estou finalizando aqui. Eu lembro, alguns anos atrás, uma grande amiga minha estava com a sua filha com 15 anos de idade. E a filha estava naquele momento de conflitos sobre a sexualidade. E toda a história veio à tona e ela disse: vou colocar minha filha para fora de casa porque a Bíblia proíbe a homossexualidade. Então, a gente nesse momento, a gente tem que ter uma escuta sem julgamento, porque é o que ela acredita, é realmente o que ela acredita. E aí eu perguntei: você quer pôr sua filha de 15 anos para fora de casa? Você vai conseguir
viver sem saber se a sua filha está passando fome, se a sua filha está passando frio, se a sua filha está empregada, se a sua filha está acolhida em algum lugar? Não, eu vou adoecer. Então não é mais fácil você acolher a sua filha com 15 anos, querendo ser quem ela é, e olhar para o caráter da sua filha, e continuar ensinando a sua filha a ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa digna, que vai ter uma profissão, porque você vai conseguir dar uma profissão para essa pessoa, para ela formar, e para que quando ela vá trabalhar na profissão, ela tenha lembranças de uma mãe presente, em que ensinou a retidão, a honestidade, o respeito para com as pessoas. Ela disse sim, mas ela está em pecado. Se ela está em pecado, deixa que ela resolva com a espiritualidade dela. Se ela está em pecado, deixa que ela resolva com o divino, com o que é sagrado para ela. E dentro de um lar, nós temos filhos com religiões diferentes. E nós temos que lembrar que a religião é humana. E que a lei divina é a essência. E a essência divina é o amor. Então, independente da religião que a pessoa escolhe, a lei do amor prevalece. E Deus é amor. Deus é amor em tudo. Uma mãe sente tristeza de ir na cadeia visitar seu filho criminoso. Mas a culpa não é dela. E ela vai por amor. Então, todas as coisas que acontecem de errado, o errado, por trás daquele ser, existe o amor. E nós não vamos consertar, mas nós podemos amar. Nós podemos criar laços de afeição, de carinho, de acolhimento. Nós podemos ser colo, nós podemos ser palavra, nós podemos ser abraço, nós podemos ser sorriso, nós podemos ser esperança. E nós podemos ser oração, ser fé, ser confiança em Deus, que tudo sabe, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então lembrem sempre que o amor é tudo que é, porque Deus é tudo que existe. De que cor é o amor? Fiquem na paz de Deus. Obrigada.